A gestão do meio ambiente é um tema extremamente importante para o desenvolvimento econômico e sustentável no Brasil. Gerir áreas ambientais, promover suas manutenções e garantir a preservação de toda a riqueza do patrimônio ambiental, assegurando a proteção dos recursos naturais como um legado para as próximas gerações, é uma das grandes responsabilidades, mas também um dos grandes desafios para as três esferas de governos brasileiros. Considerando todo esse contexto desafiador da gestão pública ambiental no Brasil, eu te convido a conhecer, na nossa próxima sessão, o Sistema Distrital de Informações Ambientais, uma iniciativa pioneira e inovadora do Governo do Distrito Federal, que passa pela construção de uma plataforma governamental de inteligência ambiental e territorial, e que se tornou uma referência para a preservação do meio ambiente e para a construção da sustentabilidade no Estado. Obrigada, Letícia, pela introdução. Meu nome é Maria Silvia, eu trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, coordeno uma equipe que está a cargo da nossa plataforma de inteligência ambiental territorial, que se chama Sistema Distrital de Informações Ambientais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a gestão ambiental mais moderna desse século XXI, aliando a inteligência geoespacial com data science e automação. Primeira pergunta que sempre nos fazem é essa: qual o papel de uma plataforma de inteligência ambiental territorial realmente, de fato, assim, para a gestão pública? Bom, nós viemos de um histórico de uma lei de sustentabilidade que foi aprovada em 2018 e entrou em vigência em 2019, que é a Lei 6269. No seu artigo 43, ela institui o Sistema Distrital de Informações Ambientais. Esse é um comando que vem lá da Constituição do Distrito Federal, da Lei Orgânica, e que agora a gente retomou pela Lei da Sustentabilidade. A nossa plataforma, ela tem por princípio a transparência, a celeridade, uma série de questões e princípios muito importantes para a administração pública, e a missão é prover esse suporte inteligente à administração pública, né? Nossa principal motivação era incorporar tecnologias mais modernas e que pudessem colocar na centralidade do planejamento e dos atos autorizativos a mitigação de risco de perda de serviços ecossistêmicos. Então, nossa plataforma ela é composta por três grandes macroestruturas. Nós temos um banco de dados, que foi construído na forma de uma infraestrutura de dados espaciais ambientais, constituído assim para ser um nó da INDE também, nacional. Um portal com acesso intuitivo, público e gratuito, um acesso universal, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também das funcionalidades, e os módulos especialistas, que são a superestrutura dessa plataforma e que são estruturas, ferramentas mais voltadas diretamente ao suporte à tomada de decisão, né? Baseada em evidências, que são os dados da nossa infraestrutura de dados espaciais, e orientado a resultados bem mais práticos. Por exemplo, trabalhando em prol de um licenciamento ambiental que seja algo transparente, reprodutível, com celeridade, segurança técnica e jurídica. Essas ferramentas necessárias à gestão ambiental, elas trabalham a partir digamos assim, de conhecimentos distintos que se complementam. Um deles são, com certeza, a ciência de dados. E a gente tem para essa ciência de dados a estruturação da nossa infraestrutura de dados espaciais, né? Toda a discussão de modelos de entidade de relacionamento dentro do banco, a interoperabilidade, uma consistência mais firme de metadados, enfim, toda uma discussão de forma que seja muito mais fácil no médio e longo prazo nós temos pesquisas e mineração de dados dentro desse que está se tornando um Big Data ambiental, utilizando essas ferramentas de Data Science. Nós temos também outro repertório de ferramentas que advém do conceito de inteligência geoespacial, e aí nós estamos falando de consumo de imagens satélite de alta resolução, de construção ali de APIs para processamento dessas imagens no que couber, da articulação de alertas dentro de processos de monitoramento e fiscalização.
que lançam mão de um conjunto de tecnologias mais modernas envolvendo a inteligência geoespacial. E nós temos também a questão da automação dos processos, tornar a ação da administração pública algo célere, com aprendizagens de máquina e que possam liberar o analista, o fiscal, para as discussões de mérito, né? E para isso, essas ferramentas a adoção dessas ferramentas está baseada, no nosso caso, com a busca pela reprodutibilidade, pela celeridade, pela segurança técnica e jurídica, mas também pela transparência. Esse é o nosso primeiro grande portal aberto que disponibiliza à sociedade do Distrito Federal, inclusive os empreendedores, públicos e privados, e os cidadãos e cidadãs, o conjunto desses dados do que hoje é um banco de dados de 18 órgãos. Do ponto de vista do Data Science, a gente tem trabalhado já há alguns anos com dados estruturados. Estamos passando a trabalhar com dados não estruturados, né? Nós estamos na fase de realmente formatação desse Big Data, né? Aterrissando o conceito de Big Data, utilizando aí algoritmos para aprendizagem de máquina e para inteligência artificial, de forma que a gente consiga, no médio prazo, conseguir compreender tendências de ocupação, de uso e ocupação do território, inclusive tendências, por exemplo, de grilagem de terra e ações que nos facultem, então, ações precoces de combate a esses ilícitos, né? É fundamental dizer aqui que a gente usa uma infraestrutura híbrida, pública e também particular. Essa inteligência do banco de dados, que também utiliza licenças proprietárias, isso nos possibilitou que, nesse caso, a gente está falando de um vasto repertório de possibilidades da ESRI, né? A gente tem, então, a possibilidade, teve ao longo desses últimos 5 anos, a possibilidade de reduzir muito o tempo e a curva de aprendizagem da nossa equipe. Nós encontramos nessas tecnologias facilidades e podemos colocar e ofertar ao governo do Distrito Federal e à população uma série de recursos que não seriam tão rapidamente disponibilizados se a gente estivesse trabalhando só com tecnologia livre. Então, essa combinação, ela nos permite hoje uma grande possibilidade de uso de recursos, tanto com programas proprietários quanto com programas livres, né? Além desses dados, nós trabalhamos a qualificação do planejamento ambiental e principalmente o planejamento urbanístico. Não é muito comum isso nas áreas ambientais, mas nosso foco nas cidades é um foco muito grande, porque aqui no Distrito Federal nós temos 96% da população nos ambientes urbanos, são 33 regiões administrativas, e nós temos alguns padrões urbanos que nos dificultam a construção da resiliência. E esses padrões urbanos que nos dificultam nos aproximarmos dessa sustentabilidade diz respeito, por exemplo, ao grau de impermeabilização do solo urbano em áreas onde normalmente a gente já teria funções ecossistêmicas, por exemplo, de recarga de aquífero. Então, lançar mão desses dados, aliados ao que a gente tem de ferramentas de inteligência geoespacial, nos possibilita qualificar a proposta de crescimento das cidades, nos possibilita pensar em retrofit urbano também, e também nos possibilita trabalhar melhor os instrumentos de planejamento que advêm do Estatuto das Cidades, como o PDOT, que ora está em revisão, diretrizes urbanísticas, lei de uso e ocupação do solo, além daquelas leis e elementos fundamentais para a gestão tipicamente ambiental. A qualificação dos atos autorizativos diz respeito aos macroprocessos ambientais. Então, a gente está falando efetivamente do licenciamento ambiental, por onde passa mais de 80% do PIB do DF, supressão de vegetação, fiscalização, além de uma função estratégica de monitoramento do território. Quando a gente fala de inteligência espacial, a gente está falando realmente de descrever, de avaliar e de representar visualmente através
de cartogramas, de mapas, enfim, de várias maneiras, as características do território. Nossa preocupação é incorporar, tornar compreensível para os outros setores de governo a importância de trabalhar os ciclos naturais como a água. Por exemplo, essa discussão da impermeabilização do solo em áreas prioritárias de recarga, né? Então, o conceito do bem comum e dos serviços ecossistêmicos, ele tem comparecido de uma outra maneira desde que a gente tem trabalhado o CISDIA com essas ferramentas ESB, porque eles se tornam compreensível e acessível por todas as pastas, né? Por todos os setores do governo. Do ponto de vista da automação de processo, a gente está falando da aplicação de tecnologias regidas, então, por uma lógica de negócios. Quais são os negócios, né, na administração pública? A gente não está falando do negócio de empresa privada, a gente está falando do core business da própria administração pública. Isso quer dizer uma lógica ambiental, né, uma lógica ambiental que tem que fundamentar através do seu marco normativo e dos seus fluxos, e cada ato autorizativo com uma forte base de evidência. Por quê? Porque a gente precisa que as decisões de licenciamento, as decisões de fiscalização, as decisões de supressão de vegetação, aquelas que permitem uma interferência ativa humana no território, nós precisamos estar muito seguros, com uma segurança técnica e uma segurança jurídica. Nessa automação de processos, nós estamos trabalhando atualmente também com os recursos ESRE, os módulos especialistas do CISDIA. Um deles, por exemplo, é a espacialização das normas territoriais e ambientais. Nossa ideia é encontrar de forma muito rápida quais são comandos que são díspares para uma mesma porção ou do território ou mesmo sítio. Então, a ideia é que a gente aumente e fortaleça a segurança técnica e principalmente a jurídica, quando a gente olha que um zoneamento ambiental, ele está sendo plenamente obedecido nos comandos de um plano diretor de ordenamento territorial e de uma diretriz urbanística, né? Esse cruzamento entre áreas do conhecimento, que são geralmente setorizadas no governo, ele é fundamental para uma coerência e uma convergência de olhares sobre o território. Nós, então, temos o nosso portal do CISDIA, que tem uma primeira apresentação bastante amigável, né, e também intuitiva, nesse endereço, www.cisdia.df.gov.br. Nós temos, então, nesse portal, um conjunto de funcionalidades que vão ser apresentadas a vocês. Atualmente, o portal trabalha com mais de um idioma. Nós temos, em média, 4.500 acessos por mês ao portal, que são informações estruturadas, documentos, story maps, glossários, catálogos diversos, e que nos possibilitam, então, ampliar o acesso de escolas, de estudantes universitários, de cidadãos, a um conjunto estruturado de informações sobre o território. Nós temos também, no menu da aba suspensa, mais à direita, nós temos o acesso ao SIG, né, ao Sistema de Informações Geográficos, que dá acesso ao nosso portal, às várias camadas do portal, do banco de dados. Nós temos cerca de 43 mil acessos por mês para os nossos geosserviços e 176 mil acessos por mês especificamente para o repositório via o SIG, né? Nós temos atualmente 167 municípios consumindo do CISDIA e 27 países também que já acessaram o CISDIA. No sentido de tornar útil o nosso sistema, útil de ponto de vista dos vários usos possíveis pelos entes de governo, pelos entes dos outros poderes e também pela sociedade e academia, nós estamos promovendo todo mês capacitações livres. Por enquanto, nós já temos capacitados representantes de 72 órgãos, incluindo o Judiciário, o Ministério Público, a academia, a sociedade e também os órgãos do governo do Distrito Federal. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, rapidamente, algumas das principais funcionalidades do nosso visualizador SIG e do nosso portal do CISDIA, fazendo uma demonstração que se segue. Nós vamos poder percorrer algumas funcionalidades do nosso portal do CISDIA e vocês vão ver aqui
que vocês podem, no menu suspenso, escolher um conjunto de recursos possíveis muito rapidamente. Nós temos aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, no Dados e Informações, nós temos um catálogo de informações que reúne um conjunto de documentos em PDF de estudos importantes, por exemplo, sobre a remediação do lixão da estrutural da UNB, uma série de documentos cujos dados espaciais desses estudos já se encontram na base do SISDIA, no repositório de dados do SISDIA. Nós temos também relatórios de acesso, dúvidas frequentes, inclusive para as questões de capacitação, e nós temos alguns eventos que nós participamos que envolvem sempre a construção da sustentabilidade nos territórios, como essa oficina livre, por exemplo, para discutir paisagem, a incorporação da paisagem do serviço ecossistêmico no Plano Nacional de Sustentabilidade Urbana. Nós temos outras várias opções. O repositório de dados é uma entrada redundante em relação ao SIG, que está aqui em cima, que nós vamos percorrer também. Nós temos 2 Story Maps. Esses Story Maps buscam contar a história do Distrito Federal de várias maneiras, e sempre de uma maneira muito intuitiva, muito agradável, né? Que vai nos possibilitando incluir ali algumas fotos, informações pontuais que possam ser de interesse da população, convites, informações relevantes e assim sucessivamente. Então, nós temos um conjunto de outros recursos ainda aqui no menu Ações, e eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, esse recurso aqui, que diz respeito a um conjunto importante de imagens satélite de altíssima resolução, que nos possibilita a consulta desde aqui de 2014, uma imagem de 2014 do Distrito Federal. Eu vou dar alguns zooms aqui, por exemplo, né, para a gente verificar a situação da ocupação do uso do solo nessa época, em 2014, e eu posso trabalhar, por exemplo, a possibilidade de comparar com uma imagem de 2021, de maio de 2021, e eu posso aproximar bastante. A gente está vendo aqui o plano piloto, não tem muita alteração no plano piloto. Vamos para uma região aqui ao redor do plano piloto. Nós temos, por exemplo, essa região do Vicente Pires, e vocês vão poder ver como isso está modificado com o uso e ocupação do solo muito mais intensa, né? Que a gente tem de lá para cá. A gente pode trabalhar bastante o zoom, e isso é uma questão fundamental. Então, nós estamos saindo da era do raio-x para a era do exame computadorizado, né? Da tomografia computadorizada. É assim que setores do governo têm chamado esse recurso que nós disponibilizamos através dessa coleção, do serviço de acesso a essa coleção de imagens satélite. Isso é fundamental porque, para a questão da fiscalização, do monitoramento e controle do território, isso é uma ferramenta de grande valor, que está sendo disponibilizado para todos, não só do governo, como também para a sociedade. Nós temos aqui no engajamento cidadão a possibilidade do agendamento das oficinas, nós temos esse outro grande recurso que é o acesso ao Sistema de Informações Geográficas, o SIG, e que nos possibilita trabalhar um outro conjunto de recursos de forma muito intuitiva, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, da pessoa escolher um mapa da galeria de mapas base, por exemplo, o OpenStreetMap, ou, por exemplo, a imagem do Distrito Federal com rótulos, ou imagem sem rótulos. Nós temos a possibilidade, então, colocando esse fundo, nós temos a possibilidade de trabalhar, de fato, com a imagem mais recente que temos daquele repositório, a situação aqui do Distrito Federal. Nós temos o plano piloto aqui. Então, nesse território, nós organizamos o acesso ao repositório de dados espaciais em 3 grandes camadas: a camada ambiental,
não só com as subzonas do ZE, vindo nessa funcionalidade aqui, nesse botão de zoneamento, nós podemos ter acesso ao cadastro ambiental rural, a dados de clima e meteorologia, de altimetria, batimetria, enfim, fauna, flora, geomorfologia, uma série de recursos aqui que são importantes para a gente poder trabalhar e sobrepor uma série de camadas, né? Mas nós podemos, por exemplo, então, adicionar camadas do zoneamento ecológico e econômico de uma certa subzona, mas agora eu verifico que não é essa, e é simples assim, eu clico de volta e eu tiro essa camada. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o interesse das áreas urbanas, majoritariamente as áreas urbanas, e eu quero saber, por exemplo, os elementos que nós temos aqui em relação a uso e cobertura de solo ou sistema viário, eu vou abrindo e vou clicando o que eu quiser aqui. Eu posso colocar aqui a malha viária, eu posso colocar o sistema cicloviário na malha urbana, eu posso colocar, eu posso vir aqui, às vezes demora um pouquinho para carregar a divisão política e olhar os desenhos dos limites do Distrito Federal, das localidades, mas eu posso vir também nessa terceira funcionalidade aqui, que é o territorial, e colocar, por exemplo, as diretrizes urbanísticas, para entender como é que se faz a convergência aqui, por exemplo, do zoneamento ecológico econômico, com uma série de outros recortes que são importantes, cujos detalhes eu posso olhar na tabela de atributos, por exemplo. Então, eu tenho uma lista de camadas que eu posso acessar por aqui ou diretamente envolvendo ali as 3 dimensões, eu posso trabalhar legendas, eu posso trabalhar, converter coordenadas, eu posso trabalhar com a inserção, o upload de camadas minhas e trabalhar as coordenadas, eu posso desenhar em cima com uma série de funcionalidades aqui, eu posso medir distância também, posso decidir se é em quilômetro, posso decidir se é em quilômetro quadrado, em metro quadrado, posso decidir a distância, que aí é linear, enfim, eu posso escolher conforme eu quiser, em graus ou outros recursos que eu tenho, e produzir ao final, ao cabo e ao final das contas, a minha impressão. E assim, minha impressão vai me gerar o mapa que eu mesmo produzi com as camadas que me interessam e vou ter a possibilidade, então, de já ter nesse mapa as legendas e eu posso decidir se é em A3, eu posso decidir se o formato vai ser em PDF ou em outro recurso, eu posso ter alguns recursos avançados em relação à escala do mapa, em relação a mostrar ou não rótulos, mostrar ou não incluir legendas, enfim, eu tenho uma série de possibilidades e eu faço a impressão gerando, então, no meu caso, o PDF, para poder baixar esse arquivo e poder fazer impressão nos termos na impressora que me interessar. Se eu não estou interessada mais, eu limpo o recurso, saio e posso continuar uma série de recursos que eu tenho aqui. No canto inferior direito, nós temos aqui uma série de dados da linha do tempo com as modelagens climáticas que nós fizemos do downscaling de alguns modelos de mudanças climáticas do Distrito Federal e da RID até 2100. São dados um pouco mais pesados, realmente para a academia e para as grandes discussões que a gente tem feito aqui do PDOAT, por exemplo, de como incorporar as mudanças climáticas na previsão dos próximos 10, 20 anos aqui com ordenamento territorial, mas de maneira geral é isso, nós temos um conjunto de ferramentas bastante intuitivas, bastante interessantes, que nos possibilitam trabalhar de maneira muito, muito prática, inserindo ou tirando dados e gerando os mapas, seja no formato interoperável, seja no formato de cartografia como um PDF, um cartograma, e isso deixando todos com um empoderamento no sentido da operacionalização do seu desejo, da sua pesquisa, da sua busca de informações no Distrito Federal, trazendo as pessoas para um maior nível de atenção para o monitoramento do território.
Como vocês puderam ver, as funcionalidades do nosso portal são muito intuitivas. Isso foi muito importante para o convencimento da alta direção. Vejam agora o depoimento da alta direção aqui do nosso governo através da fala do ministro José Sarney Filho, atualmente nosso secretário de Estado de Meio Ambiente. O Sistema Distrital de Informações Ambientais é uma plataforma de inteligência ambiental territorial desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente visando a sustentabilidade no Distrito Federal. O portal do SISDIA promove a comunicação entre o governo e sociedade. Nele, encontra-se o mais completo e atualizado repositório de dados sobre o meio ambiente no DF, resultado da articulação de 18 bancos de dados governamentais e será acrescido ainda de dados da UNB. São temas como projeções climáticas, proteção de bacias hidrográficas e mapeamento da cobertura vegetal e do uso de solo. Com isso, aumenta-se a eficácia da gestão ambiental num contexto de necessária modernização do Estado e aproximação com a população. Utilizando de recursos tecnológicos de ponta, a análise de dados brutos gera informações qualificadas e conhecimento sobre o território, para o suporte às tomadas de decisão no âmbito das políticas públicas baseadas em evidências e orientadas a resultados. Com foco nos macroprocessos de atos autorizativos, como o licenciamento ambiental, o portal apresenta ainda um salto em direção à automação dos processos, favorecendo a rapidez e a objetividade das operações, o que significa importante ganho em termos de segurança técnica e jurídica, além da redução de custos. Também são disponibilizados estudos, por exemplo, sobre emissões e remoções dos gases do efeito estufa, implantação de sistemas de energia solar, contaminação do antigo lixão da estrutural, entre muitos outros. Os assuntos são de interesse geral dos diversos setores sociais e são apresentados de forma prática e acessível. Outros estados possuem bancos de dados, mas o governo do Distrito Federal é pioneiro na construção de um portal aberto à população. Desse modo, estamos trilhando o caminho para uma gestão ambiental mais transparente e participativa, para que o desenvolvimento de Brasília aconteça cada vez mais dentro dos princípios da sustentabilidade e voltado à qualidade de vida. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos à disposição, o e-mail para o contato está aqui na tela de vocês. E eu quero agradecer essa oportunidade de demonstrar nosso estudo de caso nesse evento importante de governo do Gov Summit 2021, promovido então pela Imagem pela ESG. Muito obrigada.